Os homens bons, na verdade, para boa parte das pessoas, podem representar um perigo. E aqui eu não me refiro aos homens bonzinhos que tem aí pela internet. Eu falo dos homens realmente bons, entende? Não só sensíveis, mas responsáveis e que tentam preservar algumas coisas. Vamos falar um pouco disso hoje. Você já ouviu dizer que as pessoas boas são as mais perigosas quando se irritam? Isso pode soar estranho, afinal, o homem bom é aquele que evita o mal, é aquele que perdoa, que se controla. Mas e se justamente essa ausência de contato com o mal for o que torna mais cruel quando finalmente o desperta? Quando falamos sobre o lado sombrio dos homens gentis, temos que notar por que eles se irritam e por que eles podem se tornar muito mais terríveis e violentos por natureza, e até mesmo do que os próprios que já são violentos, entende? Então vamos trabalhar um pouco essa ideia do mito do homem bom. Nós vivemos em um tempo que se valoriza de forma extrema a bondade, a calma, o autocontrole, mas por trás da imagem do homem bom há um mito muito perigoso, o de que ele não sente raiva, não deseja vingança, não tem escuridão dentro de si. Esse mito cria homens que reprimem a própria raiva por medo de parecerem maus e incapazes de agarrar a própria sombra. Eles engolem ofensas, evitam confronto, acreditam que ser bom é sinônimo de não reagir. Mas emoções reprimidas não somem, elas se acumulam até o dia que explodem. E quando isso acontece, o homem bom não tem prática em lidar com o próprio ódio. E o resultado muitas vezes é nada mais, nada menos do que brutal. Segundo o psicólogo suíço Carl Jung, nós podemos chamar isso de a sombra, que é o conjunto de tudo que reprimimos: raiva, inveja, ambição, desejo de poder. Jung dizia que a sombra não desaparece, ela apenas espera uma brecha para emergir. Quando ignoramos nosso lado sombrio, perdemos a capacidade de controlá-lo. E é aí que o homem bom se torna perigoso. Ele nunca, em muitos casos, reconheceu o próprio mal, e quando finalmente o sente, é dominado por ele. É como o próprio Carl Jung diria: quem não conhece o próprio mal está condenado a ser dominado por ele. O homem impulsivo, o violento por natureza, conhece sua raiva e sabe o que ela é capaz de fazer. O homem gentil não. Quando ele cede à fúria, age como alguém que vê fogo pela primeira vez, fascinado, assustado e, por isso, descontrolado. E lhe digo mais: o homem mau, ele já nasce sob a égide das regras da maldade. Você pode fazer isso ou aquilo, porque caso faça isso ou aquilo, outros homens maus vão vir atrás de você. O homem bom não liga para essas regras porque nunca as viveu. E na verdade, quando dominado pelo desejo de justiça, ele não dá a mínima para elas. É como aqueles filmes de heróis ou anti-heróis em que o herói perde algo e passa por cima de todos e tudo para alcançar o seu objetivo, mesmo que o mundo vá junto. E é claro que isso gera uma espécie de paradoxo, um paradoxo da virtude. Ser bom, é claro, é uma escolha, mas quem busca ser bom precisa também conhecer, de certa forma, o mal e escolher conscientemente, óbvio, não segui-lo. Esse é o paradoxo da virtude. Você só é verdadeiramente bom se você for capaz de fazer o mal e optar não fazê-lo. Esse é o verdadeiro homem. Ele reconhece o mal, ele sabe do mal, ele sabe que é capaz de gerar o mal, ele sabe que é mal, mas escolhe não fazer o mal. Por quê? Porque ele é bom, entende?
Caso contrário, você é apenas inofensivo. E homens inofensivos não protegem suas casas ou aqueles que amam ele e ele ama. O homem que nunca enfrentou a própria escuridão é vulnerável. Quando alguém o fere, ele não sabe reagir com equilíbrio. Ou explode em raiva ou se destrói internamente. E às vezes, quando decide reagir, já é tarde demais. A bondade vira ódio disfarçado de justiça. E homens bons acabam se tornando mais brutais e mais cruéis do que qualquer um do que aqueles que o feriram. Nietzsche fala sobre isso nas entrelinhas e às vezes de forma mais direta, sobre a fúria dos bons. Friedrich Nietzsche ele observou esse fenômeno com clareza e ele dizia que os bons são os mais cruéis porque acreditam que sua fúria é justa. E é uma frase dele: nada é mais terrível do que a bondade quando ela se torna furiosa. O homem mau sabe que é cruel e há um limite claro em sua mente, mas o bom acredita que está punindo o mal. A raiva dele vem embalada em moralidade, e é isso o que a torna perigosa. Quaisquer meios brutais e cruéis para se atingir a justiça dele. E a vingança travestida de virtude, a punição justificada pelo bem, é nesse momento que o homem bom se torna mais impiedoso, porque acredita que a moral e a justiça estão ao seu lado. E temos, é claro, alguns exemplos históricos disso. A história é cheia de exemplos assim. Revoluções movidas por ideias de bondade geralmente terminam em carnificina. Revoluções principalmente armadas terminam geralmente, em 99% das vezes, em crueldade. Homens que diziam lutar pela justiça, mas cometeram atrocidades acreditando fazer o certo. Um exemplo disso vem da célebre França, que parece que esqueceu o passado dela. Robespierre, na Revolução Francesa, começou com seus ideais simples, diretos, lutar pela liberdade. E adivinha o que aconteceu? Diante do auge do poder, da miséria francesa, da miséria de sabedoria dos seus governantes e da própria miséria, ele terminou criando a coisa mais brutal que ele poderia, a guilhotina, para os inimigos do bem. Inquisições, perseguições políticas, guerras entre grupos de diferentes crenças, todas movidas pela convicção moral de que acreditavam estar certos. Muitos, depois de sofrerem certas perseguições de outro, incapazes de perdoar. O ciclo de ódio que nós podemos observar em obras como, por exemplo, Attack on Titan. E o perigo não está no mal consciente, está no bem cego, que acredita ter o direito de destruir em nome da virtude. E esse tipo de visão, acredite ou não, é a mais comum hoje em dia. E você tem isso para todos os lados. Alguns lados mais do que outros. Eu, pela virtude, estou fazendo bem, logo você está errado e tem que se calar. Já viu isso em algum lugar? E o homem moderno nada mais é do que uma máscara de raiva reprimida. Hoje esse mesmo padrão é inacreditável e ele se repete em várias formas. Homens calmos, contidos, que passam anos evitando o confronto até que um dia alguém cruza o limite e bum, a explosão vem. Não como um grito, mas como uma vingança fria, arquitetada, planejada. O homem gentil que nunca quis ferir ninguém, de repente se torna mais perigoso do que muitos que são capturados pela polícia. Porque não mede o dano, só quer compensar anos de impotência de uma vez só. Ele não mede o medo, ele é o medo. Na psicologia moderna, isso é chamado de raiva reprimida. Quando o indivíduo não aprende a expressar
de modo saudável suas emoções, ele se transforma em um impulsivo destrutivo. Ele perde a empatia e, em casos extremos, violência emocional ou física. E qual o caminho? O caminho de Sócrates, o caminho de Aristóteles, o caminho de Platão, o equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio está em integrar a sombra e não negá-la. Ela é parte de você. É aceitar que existe raiva, orgulho, inveja, luxúria e etc. E aprender a reconhecê-los antes que dominem você. Eles são partes inerentes de você, necessários para fins, mas eles não são os fins. O homem verdadeiramente bom não é o que nunca sente ódio, mas o que reconhece e o domina. Ser gentil não é ser fraco, é ter poder e escolher usá-lo com consciência. É olhar o próprio abismo e decidir não pular ou piscar, nem empurrar ninguém nele. Então, na próxima vez que você conhecer alguém calmo, gentil e sereno, lembre-se, não é a ausência de escuridão que lhe torna bom, é o domínio sobre ele. Porque o verdadeiro perigo não está somente nos maus, mas também nos bons, que nunca aprenderam a ser maus, até o dia em que precisam ser. Se lembre de que os homens gentis têm uma fúria que não se pode conter. E você? Já teve uma fúria assim? Meu nome é Sérgio e caso não nos vejamos mais, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse é o Café Filosófico. Até breve.